querido, o pecado te faz insensível. O pecado vem de tal forma que você já não discerne o precioso do vil, o santo do profano. Ele nem percebeu que a graça havia se apartado, que o Espírito havia se extinguido, e que ele agora é um homem hostil, imoral, rude, prepotente. É assim na vida de muitos crentes. Pastor Paulo Júnior, famoso por seus sermões firmes, faz confissão chocante, é removido do ministério pastoral e admite o seu pecado e pede perdão para a igreja. Venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. E muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada, e nesse sentido eu falhei, e por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra.
e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico e, depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão Paulo Júnior. Um vídeo de anos atrás do pastor Silas Malafaia alertando Paulo Júnior está viralizando na internet. Confira completo. Eu só citei negativamente o nome de um pastor, de um líder. Por causa de quê? Porque ele usou redes sociais, ele é um cara muito influente e poderoso, para dizer, insinuar que em 2010 eu fui comprado na eleição presidencial pelo Serra. E ele também disse que 99% dos cantores são endemoniados, e eu tenho muitos cantores da música gospel, membros da minha igreja. Aí eu citei o nome dele para dar uma resposta, mas eu não cito nomes, eu falo de teses, não cito nomes, que é muito temerário. Eu estou falando isso, irmão, porque se não bastasse ímpio e os filhos do diabo para nos acusar, agora vem um pastor nos acusar daquilo que não tem prova, daquilo que é calúnia e que é difamação. Provérbios 10:18 diz que o que difama é insensato. Tem gente enganada. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quem constituiu vocês como juiz da igreja brasileira? Quem foi? Quem são vocês para dizer quem é ético, quem não é ético, quem está certo e quem é herege? Eu já vi esse filme. O Brasil teve um grande líder que eu admirava muito, um cara inteligentíssimo. Começou a dizer quem estava certo e errado na igreja evangélica. Hoje está no ostracismo, está destruído. Esse outro, eu fui na igreja dele há 30 anos atrás, preste atenção que eu estou te falando. Ele tinha mais de 3 mil membros naquela época. Hoje é um complexado, recalcado, vivia pegando livros e dizendo: Benihim, na página 200, falou isso e aquilo, pegando trechos do que os pastores falavam em livro de 300 páginas. Eu quero dizer que o único livro que eu concordo 100% é a Bíblia. Agora, discordar de algumas posições de pastores e chamar de herege tem uma distância monumental. Esses dois pastores, caras inteligentíssimos, um está arrasado, não tem crédito, eu até oro por ele, boto um monte de vídeo falando mentira e calúnia a meu respeito, eu nem respondo. O outro está frustrado, escreveu um troço na rede social que eu fui orar por ele, frustrado no evangelho, arrasado, tá com pinta de depressivo e angustiado. É o final. Eu nunca vi ninguém que julgue homens de Deus terminar bem, porque quem nos julga é o Senhor. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você construiu até agora. A tua única construção é apontar e caluniar e difamar pastores, é o que você está construindo até agora. Então, eu não estou aqui dizendo que você não é homem de Deus, eu estou te dando um alerta, que o caminho que você está é um caminho muito perigoso. Eu vou dizer uma coisa para você e para quem está me assistindo. Eu discordo de muitas posturas de pastores neopentecostais, não preciso nem dar nome. Quero estar longe da prática deles. Mas eu vi um pastor tradicional falar uma coisa muito bonita. Eu não falo desses pastores e digo por quê. Porque eles oram em jejum e eu não faço isso como eles fazem.
eles vivem em batalha contra o inferno, tirando gente da sarjeta, e eu abro minha igreja 2 vezes por semana de noite. O dia que eu chegar a fazer o que eles estão fazendo, eu vou me achar no direito de dizer alguma coisa. Por isso que eu não falo, quem não é contra nós, é por nós. É Jesus que disse isso. Cuidado, você pode combater qualquer heresia, você pode combater e deve combater. Eu denuncio o pecado, eu denuncio a heresia, mas chegar diante de um povo, gravar um vídeo, botar na internet, Silas Malafaia, herege, Miles Monroe, herege, Mike Murdock, herege, Benny Hinn, herege, aí vem citando, né? Miles Monroe, herege. Sobre que pressuposto você está falando isso? Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério destruído, porque eu nunca vi ninguém ter sucesso no ministério falando mal de outros pastores. Eu nunca vi. E não vai ser você o primeiro. Sabe que eu estou dando esse alerta? Porque eu acredito que você é um homem de Deus e até um cara sincero, mas está equivocado. E a pior coisa é ver crentes difamando e caluniando o pastor. E você está contribuindo para isso. E Deus vai cobrar você isso. Eu estou dando aqui um alerta. Porque Deus não constituiu ninguém aqui como juiz da igreja. Ele é que é o juiz. Quem aqui tem moral para ficar apontando quem é ético e quem não é ético? Eu posso criticar comportamentos. Eu posso criticar teologias. Posso. Agora, definir que alguém é herege, eu vou te contar. Tem que ser desprovido, mas muito desprovido de senso. Eu estou dando essa palavra e fica aqui meu protesto, a minha indignação, sabe? Porque, meu irmão, tá aí os ímpios aí querendo me detonar, tá aí a maldade. Já tentaram caçar meu registro de psicólogo 5 vezes, eu ganhei. Falar de crente é fácil, gente. Falar de pastor é fácil. Eu quero ver é questionar a sociedade corrupta. Eu quero ver é questionar esse mundo mergulhado na devassidão. É isso que é. É isso que é. Agora, falar de pastor é uma vergonha. Induzir crentes que não querem se submeter à autoridade pastoral, que tem espírito de independência, que não suportam estar debaixo de liderança, motivar esses caras para isso, usar rede social para atacar a igreja e pastores. Vamos ver o final. Eu já vi esse filme. E quem fez isso hoje, fez no passado. Talvez ele ainda era garoto. Ele era garoto. Devia de ter uns 10 para 12 anos, quando esses caras eram os ases na igreja evangélica brasileira. E hoje estão destruídos, desmoralizados. E cuidado. E eles eram homens de Deus, íntegros. Eu não estou dizendo que você não é íntegro, mas cuidado, colega. Você está entrando num caminho que pode destruir teu ministério. E não diga, esse grande líder, eu alertei ele debochou quando eu falei, cuidado, que você está combatendo contra gente que Deus chamou. Estão regendo suas vidas e ministérios na carne, na emoção, no intelecto. Então havia poder, então havia conversões, então o Espírito era derramado, então a alma se quebrantava, milagres aconteciam, demônios saíam, Deus descia, porque havia fome de Deus, sede de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e que a cada dia nós venhamos estar atento a todos os sinais e sempre andar na dependência do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, fica com Deus.